Olá, pessoal, nessa aula nós vamos começar o estudo das operações com matrizes, ok? Então nós vamos falar de adição de matrizes, subtração de matrizes, multiplicação de uma matriz por um número real e matriz transposta de uma matriz dada. Então, adição de matrizes. Dadas duas matrizes A e B do mesmo tipo, M por N, denomina-se soma da matriz A com a matriz B, que a gente representa A mais B. A matriz C do tipo M por N também, tá? Na qual cada elemento é obtido adicionando-se os elementos correspondentes da matriz A e B. Se a matriz A é a matriz A e J, e a matriz B é a matriz B e J, então a matriz A mais B é a matriz C, onde C e J é igual a A e J mais B e J. Ou seja, você vai somar os elementos correspondentes, tá? Então, por exemplo, ó, vamos considerar a matriz A 3, 5 menos 2, 2, 8 e menos 6. Então, a matriz A ela é igual a 3, 5 menos 2, 2, 8 e menos 6. E a matriz B é igual a 1, menos 4 e menos 1. 7, 0 e 2. Então, eu quero calcular a matriz C, que é a matriz A, mais a matriz B. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. O C11 é o A11, que é 3, mais o B11, que é 1. O C12 é o A12, que é 5, mais o B12, que é menos 4. O C13 é o A13, que é menos 2, mais o B13, que é menos 1. O C21 é o A21, que é 2, mais o B21, que é 7. O C22 é o A22, que é 8, mais o B22, que é 0. E o C23 é o A23, que é menos 6, mais o B23, que é 2. Então, ó, a matriz C é 3 mais 1, 4, 5 menos 4, 1, menos 2 com menos 1 é menos 3, 2 mais 7, 9, 8 mais 0, 8, e menos 6 mais 2, menos 4. Então, tá aqui, ó. Essa é a matriz C igual a matriz A mais a matriz B, certo? As propriedades da adição de matrizes, né? Nós podemos verificar que essas propriedades da adição de matrizes são exatamente as mesmas propriedades válidas para os números reais. Aqui tem uma tabela onde nessa coluna aqui eu tenho os números reais e nessa coluna aqui eu tenho as matrizes. Então a primeira propriedade é comutativa. Então a matriz A mais a matriz B é igual a matriz B mais a matriz A. Propriedade associativa. A matriz A mais a matriz B somadas. E o resultado somado à matriz C é a mesma coisa que somar a matriz A ao resultado da soma da matriz B com a matriz C. O elemento neutro. A matriz A mais a matriz nula é igual a matriz nula mais a matriz A, que é igual a matriz A. O elemento oposto. A matriz A mais menos a matriz A é igual a menos a matriz A mais a matriz A, que dá zero. Tá? E o cancelamento. O A é igual a B, C e somente C. O A mais C é igual a B mais C. Ou seja, eu acrescentei C nos dois membros. Tá? Então, valem essas mesmas propriedades dos números reais para as matrizes, no caso da adição. A matriz oposta da matriz A, que a gente comentou aqui no elemento oposto.
denomina-se oposta de uma matriz A, né? E a gente vai representar por menos A, a matriz que somada com a matriz A dá como resultado uma matriz nula. Então, primeiro, se a matriz A é igual a 3, 6, menos 2 e 1, então a matriz oposta de A é menos 3, menos 6, 2 e 1. Vamos mostrar que isso aqui é verdade, ó. Então, a matriz A é igual a matriz 3, 6, menos 2 e 1. 3, 6, menos 2 e 1. E a oposta de A, menos A, vai ser a matriz, olha lá, ó, menos 3, menos 6, 2 e menos 1. Menos 3, menos 6, 2 e menos 1. Vou mostrar que é verdade, ó. Se eu somar A com menos A, isso aqui vai ser 3 mais menos 3, 6 mais menos 6, menos 2 mais 2 e 1 mais menos 1. 1 mais menos 1. Isso aqui vai ficar igual a 3 menos 3 é 0, 6 menos 6 é 0, menos 2 mais 2 é 0, e 1 mais menos 1 é 0. Isso daqui é a matriz nula. Ok? Nesse caso aqui é a matriz nula, 2 por 2. Ok? Outro exemplo, ó. As matrizes B é menos 3, 8 e 0. Vamos separar aqui. A matriz B, menos 3, 8 e 0. 6 menos 4 e menos 1. 6 menos 4 e menos 1. E a menos B vai ser, ó, 3 menos 8 e 0. 3 menos 8 e 0. Menos 6, 4 e 1. Menos 6, 4 e 1. Então, se eu fizer B mais menos B, isso aqui vai ficar menos 3 mais 3, 8 mais menos 8, 0 mais 0, 6 mais menos 6, menos 4 mais 4 e menos 1 mais 1. Isso aqui vai dar menos 3 mais 3 é 0, 8 menos 8 é 0, 0 mais 0 é 0, 6 mais menos 6 é 0, menos 4 mais 4 é 0 e menos 1 mais 1 é 0. Isso aqui deu 0. A matriz nula de ordem 2 linhas e 3 colunas. 2 por 3. Ok? A subtração de matrizes. Sendo A e B duas matrizes do tipo M por N, denomina-se a diferença entre A e B, né, representado por A menos B, a soma da matriz A com a matriz oposta da B. Então, o que significa A menos B? É A mais A menos B. Tá? Então, dadas as matrizes A, AIJ e B, B e J, ambas de mesma ordem, então A menos B vai ser o C e J, tá? Aonde o C e J vai ser igual ao A e J menos o B e J.
ok? Deixa eu apagar aqui. Menos o B e J. Tá? Então, por exemplo, ó, a matriz 3, menos 2 e 5, 10, 0 e menos 1, menos a matriz 2, menos 3, 6, menos 4, 5 e 1. Então, como que vai ficar aqui, ó? Então, é a matriz 3, menos 2 e 5, 10, 0 e menos 1, menos a matriz menos 2, 3, menos 6, 4, menos 5 e menos 1. 4, 5 e menos 1. Ok? Então vai ficar assim, ó. 3 menos menos 2, menos 2, menos 3, 5 menos menos 6, menos menos 6, 10 menos menos 4, menos 4, né? Só para é menos 4. Então é a matriz 3 menos 2 e 5, 3 menos 2 e 5, 10, 0 e menos 1, 10, 0 e menos 1, menos a matriz menos 2, 3 e menos 6, menos 2, 3 e menos 6, menos então é a matriz 3 menos 2 e 5, 3 menos 2 e 5, 10, 0 e menos 1, menos a matriz 2 menos 3 e 6, 2 menos 3 e 6, menos 4, 5 e 1. Então isso aqui vai ficar assim, ó. 3 menos 2, menos 2, menos menos 3, 5 menos 6, 10 menos menos 4, 0 menos 5 e menos 1 menos 1. Fazendo essa conta aqui, isso aqui vai dar 1, menos 2 menos menos 3 é 1, 5 menos 6 é menos 1, 10 menos menos 4 é 10 mais 4, 14, 0 menos 5 é menos 5, menos 1 com menos 1 é menos 2. Então tá aí, ó. Diferença das duas matrizes ficou 1, 1, menos 1, 14 menos 5, menos 2. Multiplicação de um número real por uma matriz. Então, se A é uma matriz do tipo M por N, né, de elementos A e J, e alfa é um número real, então alfa A é uma matriz M por N, cujos elementos são B e J igual a alfa vezes A e J. Ou seja, você vai multiplicar cada elemento pelo alfa. Então, por exemplo, ó, se a matriz A for essa matriz 5, menos 4, 2 e 10. Então, 3 vezes A vai ser a matriz onde eu multiplico cada elemento por 3. Então, vai ficar 3 vezes 5
3 vezes o menos 4, 3 vezes o 2 e 3 vezes o 10. Então, esse número real, ele vai multiplicar cada um dos elementos dessa matriz, né? Então, ó, 3 vezes o 5 é 15. 3 vezes o menos 4 é menos 12. 3 vezes o 2 é 6. E 3 vezes o 10 é 30. Tá? Outro exemplo. Agora, se o A for 1, menos 2 e 0, menos 3, 6 e 5, então, se eu multiplicar A pela fração 1 meio, então vai ficar assim, ó. 1 meio vezes 1, 1 meio vezes 1 menos 2, 1 meio vezes 0, meio vezes 1 menos 3, meio vezes 6, meio vezes 5. Então, vai ficar assim, ó. Então, meio vezes A, vai ficar assim, ó. Meio vezes 1 é meio, menos meio vezes 2 é menos 1, né? Porque, ó, cancela 2 com 2, vai ficar 1 vezes menos 1 é menos 1. Meio vezes 0 é 0. Meio vezes menos 3 é menos 3 meios. Meio vezes 6, metade de 6 é 3. E meio vezes 5, 5 meios. Então, tá aqui, ó. Essa é a matriz A multiplicado pelo número meio. Tá certo? As propriedades. Se eu somar dois números reais e multiplicar a matriz A, é a mesma coisa que multiplicar a matriz A pelo primeiro número. Tá? Então, se eu fizer alfa mais beta, somar alfa mais beta e multiplicar por A, é a mesma coisa que somar alfa vezes A mais beta vezes A. A propriedade distributiva do produto do número real pela soma de matrizes. Então, se eu somar a matriz A com a matriz B e multiplicar essa soma pelo número real alfa, é a mesma coisa que fazer a distributiva desse número real. Ou seja, a mesma coisa que somar alfa vezes A mais alfa vezes B. Tá? E aqui a associativa. Se eu fizer o produto do número real beta pela matriz A e o resultado multiplicar pelo número real alfa, eu posso primeiro multiplicar os números reais, alfa vezes beta, e depois o resultado multiplicar pela matriz A. E se eu multiplicar a matriz A pelo número real 1, não muda nada, ela continua sendo a matriz A. Tá? Então, são algumas propriedades das matrizes multiplicadas por um número real. Matriz transposta de uma matriz dada. Então, seja A uma matriz M por N, denomina-se matriz transposta de A, indicada por A elevado a T. A matriz N por M, ó, a matriz A é M por N. A matriz A transposta é N por M, cujas linhas são ordenadamente as colunas de A. Então, eu vou trocar as linhas pelas colunas. Então, por exemplo, ó, se a matriz A é a matriz 6 e 4, essa aqui é a primeira linha, e menos 2 e 6, essa aqui é a segunda linha, então a matriz A transposta vai ser assim, ó. A primeira linha da matriz A vira a primeira coluna da matriz transposta. Tá? A segunda linha da matriz A vira a segunda coluna da matriz transposta. Ok? Aqui, ó. Agora, se a matriz A for a matriz menos 3, 10 e menos 1 na primeira linha, ó. Essa aqui é a primeira linha. Na matriz transposta, isso aqui vai virar a primeira coluna, ó. Menos 3, 10 e menos 1. E a segunda linha, 0, menos 24 e 6, vira a segunda coluna. 0, menos 24 e 6. Tá? Então, se a matriz A é uma matriz, ó, duas linhas e três colunas, 2 por 3,
a transposta inverte. Ela vai ser 3 linhas e 2 colunas, certo? E aqui, ó, se a matriz A é 4, 2 e 1. Essa aqui é a primeira linha. 4, 2 e 1. Na matriz transposta, vira a primeira coluna, ó. 4, 2 e 1. A segunda linha, 0, 5 e 8. Na transposta, vira a segunda coluna. 0, 5 e 8. E a terceira linha, menos 3, 2 e 10, vira a terceira coluna. Menos 3, 2 e 10. Tá? Certo? Essa é a definição de matriz transposta. Você troca as linhas pelas colunas. As propriedades da matriz transposta. Então, primeira propriedade. A transposta da transposta é ela mesma, né? Você vai trocar as linhas pelas colunas, depois você faz essa mesma troca, você volta ao que era. Se multiplicar a matriz A por um número real alfa e transformá-la na transposta, é a mesma coisa que multiplicar a transposta por esse alfa. Tá? E a transposta da soma de duas matrizes é a mesma coisa que a soma das transpostas. Então, somar a matriz A com a matriz B e determinar a sua transposta, a mesma coisa que somar a transposta da matriz A com a transposta da matriz B. Certo? E aqui duas definições. Ó. A primeira, matriz simétrica. Quando a matriz A é igual à sua transposta, nós dizemos que a matriz A é simétrica. Então, por exemplo, a matriz A igual a 2, 3 e 5. Matriz A igual a 2, 3 e 5. 3, 4 e 8. 3, 4 e 8. 5, 8 e menos 9. Quando eu determino a transposta da matriz A, vou calcular aqui, ó, determinar a transposta. Então, a primeira linha aqui vira a primeira coluna. 2, 3 e 5. É exatamente igual a essa coluna, 2, 3 e 5. A segunda linha, 3, 4 e 8, vira a segunda coluna. 3, 4 e 8. Tá? 3, 4 e 8. É exatamente igual a essa coluna, 3, 4 e 8. E a última linha, 5, 8 e menos 9, vira, terceira linha, vira a terceira coluna. 5, 8 e menos 9. É exatamente igual à terceira coluna, 5, 8 e menos 9. Então, quando isso acontece, né, ou seja, quando a matriz A é igual à matriz transposta, então ela é chamada de matriz simétrica. Matriz simétrica. Tá? E quando a matriz A é igual à oposta da matriz transposta, dizemos que a matriz A é a matriz antissimétrica. Então, por exemplo, a matriz A, 0, 4 e menos 5. Então, agora a matriz A, 0, 4 e menos 5. Menos 4, 0 e 8. Menos 4, 0 e 8. 5 menos 8 e 0. 5 menos 8 e 0. Vamos calcular a transposta da A. A A transposta. Então, a primeira linha vira a primeira coluna. 0, 4 e menos 5. A segunda linha vai virar a segunda coluna. Menos 4, 0 e 8. E a terceira linha vira a terceira coluna.
5 menos 8 e 0. Observe o seguinte, ó. Se eu multiplicar por menos 1, matriz A transposta, né? Eu vou obter a matriz menos A transposta. E vai ficar assim, ó. Então, eu vou fazer menos 1 vezes 0 é 0. Menos 1 vezes o menos 4 é 4. Menos 1 vezes o 5 é menos 5. Menos 1 vezes o 4 é menos 4. Menos 1 vezes o 0 é 0. Menos 1 vezes o menos 8 é 8. Menos 1 vezes o menos 5 é 5. Menos 1 vezes o 8 é menos 8. E menos 1 vezes 0 é 0. Ah, mas isso aqui, ó, é exatamente igual à matriz A. Então, a gente diz que essa matriz aqui é antissimétrica. Matriz antissimétrica, tá? Ou seja, a matriz A é oposta da sua transposta, ok? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.